Nessa semana, lemos a Parashá Lech Lechá, que começa a contar um pouquinho da vida do nosso primeiro patriarca, Avraham Avinu. Um dos pontos interessantes trazidos na Parashá, o sobrinho de Avraham Avinu, ele quis morar na cidade de Sdom, teve uma grande guerra mundial, os 4 reis contra os 5 reis, e o Lot ele foi capturado na guerra. Então a Torá conta que uma pessoa conseguiu escapar, e ele conseguiu vir contar para Avraham Avinu que o Lot tinha sido capturado. E aí Avraham juntou os seus talmidim, seus alunos, e ele conseguiu fazer uma missão para salvar o Lot das mãos dos 4 reis que tinham capturado ele. É interessante que os nossos sábios, eles explicam, a Torá não fala explicitamente quem era aquele homem que foi lá para avisar Avraham Avinu. Então os nossos sábios contam que era o Og, aquele que futuramente seria um dos grandes inimigos do povo judeu na época de Moshe Rabbeinu, que tentou destruir o povo judeu. O Og parece, pela Torá, que ele fez um bom ato, né? Ele foi lá, estava preocupado com o Lot, foi avisar para o Avraham Avinu, mas na verdade o ato dele não foi um bom ato, ele estava motivado por desejos egoístas. Na verdade o Og estava interessado em Sará, e ele foi avisar para Avraham Avinu que o Lot foi capturado, porque os 4 reis eram tão poderosos que o Og tinha certeza que na luta que Avraham ia tentar fazer com eles para salvar o seu sobrinho, ele ia morrer na guerra e o Og poderia casar com Sará. Então o que parece um bom ato, na verdade, foi um ato de egoísmo, foi um ato feio, que ele queria matar Avraham, fazendo com que ele tentasse lutar contra os 4 reis e morresse durante a guerra. É interessante que apesar dessa mitzvah ter sido feita de uma maneira tão pequena, né, ter feito com intenções tão ruins, o que a gente vê que a Torá descreve? Que quando Moshe ele foi lutar com esse mesmo Og lá no futuro, ele teve medo na guerra. Do que Moshe está com medo? Moshe não sabe que Deus vai proteger ele? Moshe não sabe que os méritos dele vão proteger ele na guerra? Então os nossos sábios explicam qual que é o medo de Moshe. Moshe, ele sabe que Og fez aquela mitzvah de avisar Avraham Avinu e que aquela mitzvah pode proteger ele durante a guerra. Isso quer dizer que Moshe sabia o valor de uma mitzvah. Mesmo uma mitzvah tão pequena, feita com intenções horríveis, mas que no final das contas é uma mitzvah, isso tem um valor incrível. Então imagina uma mitzvah feita da maneira correta. Quando a gente faz um bom ato, com a intenção de fazer esse bom ato, o quanto isso não pode causar nos mundos espirituais coisas incríveis. Conta uma história interessante de uma família na Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a ver que estavam perseguindo os judeus e estava difícil para se salvar, e eles entregaram o único filho que eles tinham para uma família não judia para cuidar dessa criança. E eles pediram, por favor, a gente quer que o nosso filho seja educado dentro do judaísmo, então, por favor, se a gente não voltar quando acabar a guerra, manda o nosso filho para uma família que a gente tem religiosa, que mora no Canadá, manda ele para lá, que a gente gostaria que ele continuasse a seguir o judaísmo. Infelizmente, essa família nunca mais voltou da guerra, e a família que está cuidando dessa criança, a mulher era muito devota, frequentava a igreja, e essa mulher, ela decide educar essa criança dentro do catolicismo, apesar do pedido dos pais. Quando essa criança ela faz 12 anos, a mulher resolve batizar a criança. Então ela leva o menino lá na igreja e o padre estranha batizar já com uma criança de 12 anos. E ele começa a pesquisar, ele começa a fazer perguntas, até que ele descobre que aquele menino era filho de judeus e o último pedido dos pais foi que ele não virasse cristão. O padre, ele se recusou a fazer o batismo e ele falou para aquela mulher, olha, foi o último pedido de pessoas que morreram em terríveis sofrimentos. Como que você tem coragem de não escutar o último pedido deles? Então eu quero que, por favor, amanhã você entre em contato com a família deles no Canadá e você mande o menino para lá. E é interessante que Baruch Hashem, ela mandou esse menino lá para o Canadá
e ele virou um bom Yehudi, cumpridor de Torá e Mitzvot. Então tudo isso foi pelo mérito daquele padre na Polônia que ajudou aquela mulher ter claridade e mandar um menino para a família dele. Então, a história, parte mais incrível, quem era aquele padre? O nome dele era Karol Wojtyla, que foi o Papa João Paulo II. Então os nossos sábios falam, talvez toda a honra que ele teve de ter sido uma das pessoas mais poderosas do mundo, tudo isso foi pelo mérito daquele ato incrível de se importar com as outras pessoas. Então, se um ato pequeno de Og, Moshe teve medo daquele mérito, imagina o tamanho do mérito. Quando Bezrat Hashem, a gente fizer mitzvot com a intenção correta, com toda a kavaná, com toda a força que a gente puder fazer, o quanto isso vai ter uma influência incrível nos mundos espirituais. Shabbat Shalom.